Paulo Oliveira, de Jundiaí. Hoje é o dia 25 de maio de 2020, uma segunda-feira, o 63º dia da quarentena. Como vocês sabem, eu fui aprovado no processo seletivo do Partido Novo para vereador nas eleições agora de 2020. E hoje vamos falar sobre a anatomia do Estado em 7 passos, baseado no livro do Murray Rothbard. Aqui estão os 7 passos, mas a gente vai já começar a descrever cada um deles. O que o Estado não é. São algumas mentiras que vêm para nós do tipo que o Estado é uma entidade neutra para atingir objetivos nobres e sociais. Não. Nós vamos ver já já o que é o Estado. Outra mentira, nós somos o Estado. Não, nós não somos o Estado. Por que eles falam isso? Qualquer coisa que o Estado faça será justificada, porque nós somos o Estado. Então, isso também é uma falácia. Cobrança de impostos. Se nós fôssemos o Estado, nós estaríamos pagando para nós mesmos. Não haveria nenhum tipo de conflito com o pagamento de impostos. É uma outra mentira, né? Governos eleitos democraticamente fazem absurdos. Por exemplo, os nazistas na Alemanha, o Chávez na Venezuela. Então, nós não somos o Estado. Então, o que o Estado é? Organização social que visa manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Essa é a definição clássica de Estado, porque quando o Estado foi formado lá no começo da história, ele foi formado para proteger o cidadão da aldeia contra a aldeia seguinte, através do exército, contra os ladrõezinhos internos, através da polícia, e qualquer conflito através da justiça. Então o Estado foi pensado para prover segurança e justiça. Ele foi muito além disso. Vamos conversar. O Estado é a organização dos meios políticos, sistematização do processo predatório num determinado território. É um meio ordeiro e legal para expoliar a propriedade privada. O Estado não produz nada. O Estado simplesmente cobra impostos. Imposto não é a gosto, é imposto. A gente tem que pagar obrigatoriamente. Então, o Estado tem essa característica. É uma instituição que obtém a sua receita, não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços prestados, mas pela coerção. O Estado deveria, sim, prestar serviços para nós e a gente pagar contra a prestação do serviço. Essa é a ideia do Estado privado. Mas o que aconteceu ao longo da história é que o Estado cresceu mais e se definiu por ele mesmo muitas coisas que ele faz, não pela necessidade do cidadão, mas para manter a própria estrutura do Estado. Pela ameaça de prisão e uso de armas, para expoliar a gente. Passa a regular e ditar outras ações dos seus súditos. Então, o Estado saiu de proteger e ajudar para expoliar e oprimir. Como que o Estado se eterniza? Apoio da maioria dos súditos. O apoio ou a resignação. Se ninguém for contra, ele se perpetua, vai tocando, as coisas vão acontecendo. A classe dominante tem que ser pequena, porque ela é uma classe parasita da sociedade. Se o parasita crescer muito, ele mata a própria galinha de ovos de ouro. Não sei se está acontecendo isso no Brasil, né? O nosso Estado cresceu demais e sufoca a nossa sociedade. Métodos para conseguir apoio. Ele atende interesses econômicos e legalmente garantidos. A elite, a nobreza, cheia de privilégios. Estratégia que nós estamos vendo no Brasil
desde o Brasil colônia. Né? Tarefa vital dos intelectuais. Né? É uma aliança milenar dos intelectuais com o Estado, porque os intelectuais são formadores de opinião. Então, se eles propagandearem que o Estado está fazendo muito bem, né? O Estado está disposto a dar um nicho seguro aos intelectuais, um rendimento certo e prestígio. Então, os intelectuais, eles se penduram no Estado e realimentam o Estado. Essa é a estratégia que nós vimos acontecer no Brasil, né? Com toda a classe artística brasileira, através da Lei Rouanet, que hoje em dia está sendo colocada em questionamento. Mas para quê? Para que os artistas criem opiniões na população de que o estádio é uma maravilha, né? Os historiadores da corte, isso sempre aconteceu. Como que o Estado se eterniza? Outras formas. Através da ideologia. Governantes são homens grandiosos, direito divino, são especialistas. Nós vemos isso nos grandes estados totalitários, na Coreia do Norte, constantemente a figura do ditador sendo enaltecida, sendo colocada como se fosse um homem sábio, um homem generoso, um Deus. Né? Também se coloca, né, que a tirania, ou pelo menos a forma com que você tem um governante forte, é melhor que a anarquia do Estado estar totalmente tumultuado. A gente acha que a média é melhor, né? Nem tirania, nem anarquia, mas a democracia. Os governantes fornecem serviços aos cidadãos que devem ser muito gratos ao governante. Não, o governante está lá, foi colocado lá para realmente servir os cidadãos. E ninguém precisa ficar grato, porque a gente paga imposto. Né? Mas é assim, né, que a propaganda oficial coloca. O crime privado deve ficar dentro de limites aceitáveis e não concorrer com a expoliação estatal. Então, eles têm que combater bastante os ladrões, não deixar que o crime privado cresça muito, porque eles, Estado, vão ter que expoliar a gente, vão ter que cobrar impostos. E quanto mais cobra imposto, menos dinheiro fica no meu bolso. Então, tem que realmente diminuir a concorrência da ladrãozada. Rebaixar o indivíduo e exaltar a coletividade. É outra estratégia do Estado. Né? Domínio implica na aceitação da maioria. Então, quando a maioria entende que a coletividade é mais importante num governo comunista, o Estado se torna muito forte e é assim que se eterniza. Eles procuram também, nesses tipos de governos ditatoriais, induzir a culpa no cidadão. Qualquer aumento de bem-estar privado pode ser atacado como ganância, né? Inaceitável, materialismo, egoísmo, né? Ou seja, mais recursos devem ser retirados do setor privado e colocados no setor público. Essa é exatamente a oposta da posição do Partido Novo. O Partido Novo tem certeza que o Estado tem que diminuir para dar mais liberdade para o cidadão. E como que o Estado transcende os seus limites? Então, sempre houveram movimentos na sociedade para limitar o poder estatal, que criassem mecanismos restritivos para segurar um pouco os tiranos, né? Uma delas foi a democracia parlamentar, restrição popular do domínio monárquico do tirano. Então, foi trabalhado bastante isso na Inglaterra, né? A democracia parlamentar. Foram criados instrumentos como o STF, o STJ, como um poder limitador do Estado. Mas o problema no Brasil é que eles se tornaram um poder que legitima tudo que o Estado quer fazer. Então, aqueles freios e contrapesos que é para segurar o crescimento do Estado se aliam ao Estado. Então a gente tem que realmente trabalhar nesse sentido. Estamos vendo acontecer agora no Brasil, né? Esse embate entre o STF e o Poder Executivo, né? O general Heleno tendo um chilique, tendo um ataque de nervos quando estão querendo pegar o celular
do presidente e não pegam o celular do Adélio, né? Então, o STF está errando na sua forma de ser. Ele não está lá para legislar. O STF é um poder negativo, ele tem que dizer se aquela lei é constitucional ou não, e não precisa e não deve querer criar uma lei. Quem cria a lei é o Congresso, né? Os governos estaduais, municipais e federais se juntam para espoliar a sociedade. Então toda hora tínhamos, agora está parando, né? Novos impostos federais, novos impostos estaduais, novos impostos municipais, e a nossa carga tributária foi bater lá em 40 e tantos, 50%. Estamos trabalhando para diminuir esse tipo de coisa. Então estamos vendo, né? Um Estado que não tem limites, ele tem é insaciável a fome dele, né? E deixa só migalhas para a sociedade. E existe todo um trabalho, né? Nós vimos agora na reunião ministerial que está dando a maior polêmica no Brasil, né? Do nosso gentleman presidente, que está pregando, né? O armamento da população como uma forma de se proteger do Estado. Na verdade é essa mesmo, a ideia de você ter uma arma não é para se proteger do ladrão, porque quem tem que te proteger do ladrão é a polícia, é o exército. Agora, se o Estado vai por cima de você na sua sociedade, se você estiver armado, você se defende contra o Estado, contra a tirania do Estado. Então a ideia do porte de arma é contra a tirania do Estado. Como o Estado transcende os seus limites ainda, né? O Estado é uma instituição anticapitalista, né? Ele quer comprar impostos, e aí, os impostos são a manifestação milenar do poder. Eu tenho poder, então eu vou exigir de você, você me pagar bastante imposto, né? E a apetite da autoridade tem uma sede insaciável, né? Os nossos pendurados na teta, não é só funcionário público, não, também, mas todas aquelas empresas que estão penduradas na teta do governo, estão lá sugando toda a riqueza do país e a população tendo que carregar os impostos, né? O que o Estado teme? Né? A morte de um Estado pode acontecer de duas formas, ou ser tomado por um outro Estado, né? Ou uma rebelião popular. Isso a gente já viu na história muitas vezes acontecer. Existe uma insatisfação, uma opressão, Revolução Francesa, né? Outras revoluções russas, né? O problema que aconteceu em várias áreas do mundo, ou seja, a população se revolta e o czar, o imperador, o rei, vão todos para a guilhotina ou para a forca. Então, o Estado teme isso. O Estado teme a revolta popular. Então, existem mecanismos constitucionais para o Estado de defesa de um Estado, né? Ou seja, nós vimos aplicar no Brasil a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, quando os caminhoneiros começaram a fazer lá naquela arruaça, uns 2 anos atrás. O Estado, na verdade, ali é mais do que o Estado, é o país, né? Nós todos, a sociedade, estamos em perigo. Então, realmente, foi aplicada a garantia da lei e da ordem. O Estado está mais interessado em proteger os seus próprios interesses do que os interesses do seu cidadão. Por quê? O crime mais perseguido pelo Estado é o crime de sonegação fiscal. Eles ficam doidos, né, quando você sonega. Agora, se o ladrão rouba a sua casa, se tiver alguém, uma viatura disponível, eles vão lá. Então, o Estado está mais preocupado em se proteger a si mesmo, né? Como os Estados se relacionam entre si? Isso aí a gente sabe, né? Existe o direito internacional, existem guerras de conquistas. Ultimamente, no século XXI, essas guerras estão, naquele valor, naquela forma convencional, estão acabando. Agora existem guerras cibernéticas, né? Guerras biológicas, coronavírus, o escambau, né? Existem os mercadores, né? Existe o direito marítimo, né? Então as guerras tradicionais, ou pelo menos lá na Idade Média, né, nos séculos XVIII, XIX,
eram guerras entre estados, entre dinastias, né? E os reis normalmente contratavam mercenários para guerrear e o povo ficava na dele. A coisa continuava funcionando normalmente e os estados brigando lá, os mercenários se batendo para derrubar esse rei, para derrubar aquele rei e tal. Mas no século XX houve a guerra de destruição total e a coisa mudou muito, né? E o sétimo passo, né, para entender isso tudo que a gente está falando é a história como uma batalha entre o poder estatal e o poder social. O que é o poder social? É o poder do homem sobre a natureza, né? Transformação cooperativa dos recursos naturais para benefício dos participantes. A gente trabalha para ter conforto na nossa casa, na nossa família, na nossa propriedade, alcançar o melhor padrão de vida. Essa é a liberdade, os direitos, né, naturais, vida, liberdade e propriedade. Agora o Estado vem, né, querendo, né, apropriar coercitivamente, de forma parasítica, da produção, impostos, né, em benefício de indivíduos antiprodutivos. Muitas pessoas, ou a maioria que está lá, não produz nada, só produz burocracia, né, que se impõe como governantes. Poder exercido sobre o ser humano. Então isso é o Estado. É o poder, aquilo que eu faço e não preciso dar satisfação para ninguém. Ou a gente tem mais modernamente os três poderes, né, que devem ser harmoniosos entre si: executivo, legislativo e judiciário. Está meio confusa a coisa lá em Brasília, né? Mas a gente espera que aquela turma lá se entenda. A civilização avança quando o poder social sobrepuja o poder estatal, ou seja, quando os seres humanos têm liberdade para agir, para trabalhar, para criar riquezas, a sociedade cresce. Mas quando o Estado começa a querer oprimir, tira a liberdade do cidadão, a sociedade regride. Nós vimos acontecer muito no século XX, aquelas revoluções comunistas atrasaram países, né? Então, nos séculos 17 e 18 prevaleceu o poder social, a liberdade. Então houve um aumento de bem-estar material. No século XX prevaleceu o comunismo, o socialismo, uma reversão rumo à escravidão, à guerra e à destruição. Vimos duas guerras totais no século XX. As tentativas de limitar o Estado muitas vezes fracassam, mas a gente tem que continuar tentando. Essa é uma das bandeiras do Partido Novo: diminuição do Estado. Aqui nós estamos vendo, aqui seria a proposta do Partido Novo, ou a proposta dos liberais no mundo inteiro e também no Brasil, né? A democracia liberal. Nós temos o cidadão e temos o Estado. O Estado foi criado para proteger contra atos de injustiça, né? Proteger o cidadão contra atos de injustiça, e não o Estado propor atos de injustiça. Garantir a liberdade e não tirar a liberdade do cidadão. Contra a intimidação dos mais fortes e não o Estado ser a intimidação, né? O cidadão tem que controlar e limitar o Estado. Essa é a nossa função, essa é a função do Congresso, essa é a função do cidadão em si, né? Se você não fizer isso, o Estado vai se tornar tirânico. Moralizar a política, não politizar a moral. A moral do cidadão é superior à moral do Estado. O que significa isso? O Estado pode matar, pode roubar, nós acabamos de falar. O cidadão não. O cidadão é dito a ele que você não pode matar, você não pode roubar, você não pode enganar, a não ser algumas pessoas, os psicopatas. Mas 95% da população são pessoas normais que procuram seguir os preceitos morais. Então, a moralidade do cidadão é muito superior à do Estado. Então é o cidadão que controla o Estado. E por último, gostaria de fazer essa citação, né? A força das leis está na vontade moral dos indivíduos de obedecê-la. Não precisa de coerção, não deveria precisar. A força da lei está na disposição das pessoas em obedecê-las, se são leis justas.
Obrigado, pessoal. Vocês sabem, eu sou o Paulo Oliveira. Aqui estão as minhas redes sociais, né? Paulo Oliveira Novo. Aqui está a minha página da web, paulooliveiranovo.com.br. Fiquem à vontade para entrar nas redes. Obrigado, um abraço.